paz de Jesus esteja com você. Vamos conhecer esta semana a situação do Oriente Médio, o que está acontecendo também nessa terra de Jesus Cristo. O mundo quer ter mais interesse na terra de Jesus Cristo. Um mundo bom que quer que seja paz e oração nessa terra, e outro mundo, o mundo que tem interesse político para vender arma. Não tem como, mas Deus sempre vai vencer. Deus sempre tem a última palavra. O bom é a paz que vai reinar nessa terra abençoada de Jesus Cristo. Vamos conhecer mais nesse programa a situação da Síria, a situação do Oriente Médio, a situação onde Jesus Cristo nasceu. A Síria seria um país do Oriente Médio, um país que para nós brasileiros tem uma importância muito grande pela grande comunidade árabe existente no Brasil. Os árabes, que são milhões de árabes e descendentes no Brasil, em São Paulo e espalhados pelo Brasil inteiro, são quase todos de origem síria e libanesa. Isso cria uma ligação muito forte entre o que acontece na Síria e o que acontece no Brasil. A Síria enfrenta há 2 anos uma terrível guerra civil. É uma guerra civil em que tem, de um lado, as forças do governo, né, e do outro lado, os chamados rebeldes, né, que são grupos de oposição política ao governo, né, e, em grande parte, grupos religiosos muçulmanos fundamentalistas. Grupos muçulmanos fundamentalistas são aqueles que querem impor as leis da religião muçulmana a toda a população, né, aos de outras religiões e aqueles que também não são religiosos, ou aqueles que têm outras opiniões. Esse conflito é muito violento, calcula-se que já tenham morrido 100 mil pessoas nesse conflito. O que agrava muito a situação na Síria é o envolvimento internacional de outros países. Existem outros países, sobretudo os Estados Unidos, em alguns países árabes, como a Arábia Saudita, que fornecem armas e treinamento às forças rebeldes. Entre esses rebeldes se encontram grupos terroristas. A mesma tendência terrorista que teve envolvida nos atentados de 11 de setembro de 2001, no World Trade Center, nos Estados Unidos, a Al-Qaeda está presente na Síria ao lado das forças rebeldes. É um país que está completamente dividido. De um lado existe o governo, e uma parte das comunidades étnicas, grupos raciais, grupos religiosos, comunidades do país. Então, ao lado dos governos está uma parte dos muçulmanos, que são os muçulmanos xiitas, estão as comunidades cristãs, sobretudo cristãos ortodoxos, da Igreja Cristã Ortodoxa, alguns católicos também, e uma outra comunidade drusa, que é um grupo religioso específico da região. E do outro lado estão os grupos políticos de oposição ao governo e os grupos muçulmanos sunitas, entre eles os fundamentalistas. Então, esse é mais ou menos o conflito. O que complica muito é o envolvimento internacional, os Estados Unidos do lado dos rebeldes, né, e a Rússia a favor do governo. No Oriente Médio, em geral, poder e religião estão muito associados. Então, quer dizer, existe um grupo que tem uma base, enfim, numa religião ou numa seita religiosa comum, né? Esse grupo busca posições de poder, né, para se beneficiar dos privilégios do poder. Então, as duas questões, a questão política e a questão religiosa, estão muito misturadas. Agora, o grande problema da Síria é que existe um governo que é um governo muito polêmico, porque é um governo autoritário. Quer dizer, nenhum daqueles países da região pode ser considerado um regime democrático. Por outro lado, o governo da Síria, ele tem tentado e tem conseguido, ao longo desses 60 anos de vida independente da Síria, manter a unidade nacional. E o que está em jogo é a existência da Síria como país. Quer dizer, existe um governo que é autoritário, mas que, apesar disso, consegue garantir que as diferentes comunidades convivam em paz. Isso foi possível durante muitos anos e isso agora está sendo rompido. Quer dizer, o grande perigo em
essa guerra civil da Síria se agravar, ou mesmo na queda do governo da Síria, é se iniciar uma luta de caráter religioso, de luta entre comunidades. Então, sobretudo as comunidades muçulmanas mais radicais, algumas delas que usam métodos terroristas, de tentarem impor as suas normas às outras comunidades. Então, nesse caso, a perspectiva é a pior possível, que é a de uma guerra civil sem fim, deles ficarem se matando eternamente sem perspectiva de solução. Os Estados Unidos, junto com alguns países aliados, Estados Unidos, Inglaterra e França, que costumam sempre entrar juntos nessas operações, e vários países árabes, especialmente a Arábia Saudita, o Catar, a Turquia, que não é um país árabe, mas que é muçulmano também na região, todos estão ao lado dos rebeldes sírios. E, do outro lado, a Rússia é aliada do governo da Síria. O governo da Síria, que também é muito próxima do Irã, que também é muito próxima dos palestinos, é muito próxima de grupos políticos importantes no Líbano. Então, uma intervenção na Síria mexe não só com um país, mas com toda a região. Uma guerra dentro da Síria vai piorar a situação dentro do Líbano, vai piorar a situação entre Israel e os palestinos, vai agravar a situação entre o Irã e os Estados Unidos. Então, todo um clima internacional tende a piorar, a se deteriorar em função de uma solução armada. Agora, a pergunta que se faz, por que tanta insistência em usar a força? Será que não seria possível o diálogo? Será que não seria possível a negociação? Mas não é esse o caminho que eles estão escolhendo. Os cristãos, eles não, assim, atualmente na Síria, no Estado sírio, os cristãos não são perseguidos. Os cristãos, eles, enfim, vivem normalmente, é uma comunidade importante na Síria, não é a maioria, mas na realidade nenhuma comunidade é a maioria, porque ali é muito dividido. Os cristãos, eles apoiam o governo por um motivo muito simples. Se o governo da Síria for derrubado, quem vai chegar ao poder são grupos intolerantes, chamados fundamentalistas muçulmanos, que vão tentar impor as suas opiniões, as suas regras, e limitar o exercício da religião e dos costumes das outras comunidades, entre elas os cristãos. Então, na verdade, os cristãos, eles não são perseguidos, mas eles estão ameaçados pelo resultado dessa guerra. Na medida em que uma guerra entre comunidades diferentes vai se agravando, a segurança de todas elas corre perigo. As pessoas passam a ser perseguidas porque é cristão, porque é druso, porque é curdo, porque é muçulmano de uma tendência X ou Y. Quer dizer, a possibilidade de convívio pacífico entre as diferentes crenças, as diferentes comunidades, desaparece, e o que a gente tem no lugar é uma luta de todos contra todos, em que todos são prejudicados, porque as pessoas não conseguem mais viver a sua vida normalmente. Papa Francisco está chamando o mundo inteiro para rezar pela paz na Síria e no Oriente Médio. Essa paz vai ser reinada pela intercessão de Deus, intercessão dos santos, intercessão do povo que vai rezar pela paz. O Papa está pedindo de agosto, 30 de agosto até 6 de setembro, uma semana de oração. E todo mundo está convidado para orar pela paz. E dia 7 de setembro, um dia de jejum, também mundial, pela paz na Síria. A paz vai reinar, Jesus Cristo que vai vencer, e Deus que vai, de novo, dizer ao mundo que a última palavra é para Ele. A palavra de Deus que deu luz para o mundo, deu vida para o mundo, esta mesma palavra que vai dar paz para o mundo, pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz e todos os santos. Amém.